É isso aí, pessoal. Vamos começar aqui uma resolução de questões penal militar da IDECAM, beleza? Esse é o primeiro contato da IDECAM com essa disciplina, com o penal militar. Foi a prova do Mato Grosso do Sul, tanto da Polícia Militar como do Corpo Bombeiro Militar do Mato Grosso do Sul, certo? Foi o primeiro contato da IDECAM com o direito penal militar, beleza? Vamos lá. Para a primeira questão. Vamos lá. Acerca da prescrição punitiva do direito penal militar, analise os itens abaixo. Senhores, estes são a punibilidade, tá certo? De cara, primeira questão, a IDECAM cobrou prescrição, certo? Prescrição. Como é a prescrição? São duas. Prescrição da prescrição punitiva e da pretensão executória. É basicamente isso, tá certo? Punitiva, vai até o trânsito julgado. Essa é a punitiva. Executória, execução de pena, tá bom? O que é que eu quero dizer com isso? Estudem prescrição, tá bom? Se a banca cobrou prescrição, você tem que pegar o tema prescrição inteiro e estudar ele por completo. Item 1. No caso da tentativa, ou seja, tentativa, não ocorreu consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Só que eu quero a tentativa do ponto de vista da prescrição. Quando começa a correr? Começa a correr do dia em que cessou a atividade criminosa. Certo? Prescrição é o tempo que o Estado tem para punir, para processar e julgar o agente ativo no crime. Certo? No caso, se o crime foi tentado, quando essa prescrição começa a correr? Quando ela vai começar a correr? Certo? Questão copiada e colada da lei, tá bom? Se o crime for tentado, vai começar a correr no dia em que cessou a atividade criminosa. No momento que vai cessar a atividade criminosa, vai começar a correr o prazo prescricional. Eu percebi que na IDECAM, em relação a essa disciplina, só caiu lei. Só lei. Só lei. Não caiu jurisprudência, não caiu doutrina, só caiu lei. Certo? Salvo engano, lá no final, na do Bombeiro Militar, vai ter uma de doutrina, mas é só uma e é bem tranquila, tá certo? Tem aquela neura lá da Civil do Ceará, dizendo que teve muita jurisprudência, mas a regra é essa. A regra é que cobre lei, pelo menos no penal militar, cobre somente leis. Item 2. No caso do concurso de crimes ou de crime continuado, concurso de crimes ou crime continuado. O crime continuado, senhores, vai ter aquela situação lá do modus operandi, a mesma situação criminosa, nos mesmos moldes, com os mesmos meios, tá certo? E vai ter o concurso de crimes, temos o formal e o material, tá bom? O que eu quero saber? Eu quero conceituar? Não, eu quero saber o que a prescrição fala sobre concurso de crimes e crime continuado, eu só quero saber disso. A prescrição referida não à pena unificada, mas a de cada crime considerado isoladamente. Vamos lá, senhores. No caso da prescrição, a prescrição ela vai ter um prazo, tá certo? Ela vai ter um prazo. Na lei do Código Penal Militar, vai ter um prazo dizendo, se a pena for X, o tempo prescricional é Y. Se a pena for Z, o prazo prescricional é J, certo? Tem essa tabela. Quando eu falar de concurso de crimes, certo? Concurso de crimes e crime continuado, vai ter uma especificidade. Que especificidade é essa? Eu posso unificar as penas. Vai haver unificação de penas. Por quê? Porque no concurso de crimes há mais de um crime. Então eu vou fazer a unificação das penas, tá bom? Vai haver uma soma de penas, vai haver uma unificação. Qual é o X desse item aqui? A prescrição, na hora de calcular o prazo, ela vai usar a pena unificada ou vai usar a pena isolada dos crimes, certo? Item correto. Vai usar a pena isolada, tá bom? Não vai usar a unificação, vai usar a pena isolada. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos. Olha o detalhe. Senhores, na deserção, tá certo? Há uma especificidade. No caso da deserção, a prescrição, ela tem seu modo específico, tá bom? Como é que funciona na deserção? Ainda que encerre o prazo prescricional da deserção, certo? Ainda que encerre, sendo um oficial, só vai prescrever
quando ele completar a idade de 60 anos, tá bom? E sendo praça, o código vai trazer o nome militar em geral, mas a gente coloca como praça porque ele vai definir a idade, o tempo oficial, tá certo? Só vai prescrever com 45 anos, tá certo? Então essa é a especificidade no caso da deserção. No caso da deserção, tá certo? Sendo oficial 60 anos e sendo militar, o praça, como o código chama militar, 45 anos, tá bom? A questão fala aqui, ó. No crime de deserção, embora decorrido o prazo prescricional, é só extinguibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos. Nesse caso aqui, senhores, de 45 anos, de 55 anos, né, no caso, vai estar errado. Se fosse um oficial, seria 60, e militar em geral, 45. Vem comigo. Cometi o crime com 20 anos de idade. Tem lá o prazo prescricional, 4 anos, para prescrever. Beleza. Ele só vai prescrever quando eu completar 45 anos, certo? Se eu for um oficial, só quando eu completar 60, beleza? Então, senhores, qual é a lição aqui dessa questão? Estudem prescrição, tá certo? E estudem as causas de extinção da punibilidade, porque a prescrição, ela é uma das causas de extinção. Então, estudem prescrição, beleza? Estudem prescrição. E correto, errado. Item D. Beleza? Então estudem prescrição, certo? E estudem as causas de extinção. Próxima questão. Em tempo de paz, Jarbas, segundo tenente, se viu totalmente frustrado com o serviço militar. E na saída do batalhão resolveu atirar dolosamente contra o comandante, resultando em uma lesão corporal deste último. Nesse caso, é possível afirmar que... Vamos lá, senhor. Jarbas praticou o crime de violência contra o superior na forma simples. Aqui, pessoal, nós estamos falando do 157, certo? Do 157. Do 157 do Código Penal Militar. Do 157 do CPM. Que crime é esse? Violência contra superior, tá certo? Esse crime vai ter algumas especificidades, ele tem algumas qualificadoras e algumas majorantes. Embora o Código Penal Militar vai chamar praticamente tudo de qualificadora, mesmo que a gente saiba que é uma majorante, vai chamar tudo de qualificadora, tá bom? Nesse caso, houve uma lesão corporal, tá certo? Houve uma lesão corporal. O crime vai ser do 157, para especialidade, tá certo? E a lei vai trazer que quando houver lesão corporal, vai haver um concurso formal, tá bom? Vai haver uma soma de crimes. Vai responder tanto pelo crime contra o dever, quanto o crime da violência contra o superior, concomitantemente ao crime de lesão corporal, tá certo? Vai haver outras qualificadoras, no caso, arma de fogo, morte, comandante da unidade, tá certo? O que é que eu recomendo? Peguem esse artigo 157 e estudem ele inteiro, tá certo? Decorem até as penas. Se a IDECAM cobrou aqui no Mato Grosso do Sul, nada impede que cobre também aqui no Ceará, tranquilo? Vamos para B. Se as circunstâncias evidenciarem que Jarbas não quis o resultado, nem assumiu isso de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de 2/3. Senhores, nesse caso aqui, vai tratar do crime culposo, certo? Do crime com culpa. Quando a gente fala em culpa, a gente fala em não querer o resultado ou assumir o risco de produzir, tá certo? Isso aí a gente chama de culpa, tá bom? Crime culposo. Crime doloso, vontade, ânimos, né, Cândido? Tem um ânimos, a vontade, tá certo? Quando se tratar de crime doloso, eu vou ter a vontade, eu vou ter o ânimos, eu vou ter o fator volitivo. Quando eu trato de culpa, eu vou tratar de não querer o resultado, nem assumir o risco de produzi-lo. Nesse caso, a lei vai dizer que a diminuição não será de 2/3, e sim de 1/2, tá certo? E sim de 1/2 da metade, tá bom? Além da pena do crime de violência contra o superior, Jarbas se sujeitará à pena do crime contra a pessoa. Tem correto, tá certo? Quando se tratar de crime contra a pessoa, não vai haver um aumento, uma qualificadora, vai haver uma junção. Responde tanto pelo crime contra o dever, como pelo crime contra a pessoa, tá certo?
Jarbas responderá pelo crime de ameaça militar na forma qualificada, bem como pelo crime de lesão corporal sem resultado morte. Certo, senhores? Nesse caso aqui vai estar errado, tranquilo? Vai estar errado. Não responde por esse crime aqui, ameaça, tá certo? O crime é violência contra o superior do artigo 157. O uso de arma de fogo aumentará a pena de Jarbas em 2/3. Esse aumento aqui, ele seria 1/3, certo? Esse seria 1/3, não seria 2/3, tá bom? Próxima. Para não ser preso, em razão da falta de pagamento de pensão alimentícia, Isaac ofereceu a Abraão, um policial que estava cumprindo o mandado de prisão, o valor de R$ 500. Ocorre que essa quantia não foi aceita por Abraão, de forma que o devedor de alimentos acabou sendo levado à prisão. Nesse caso, é possível afirmar que, vamos lá, senhor, Isaac oferece a Abraão. Abraão vai estar cumprindo o mandado de prisão, tá certo? Abraão vai estar cumprindo o mandado de prisão e para não cumprimento desse mandato, Isaac vai oferecer uma quantia para Abraão. Que crime é esse? Corrupção ativa, tá certo? Corrupção ativa. Não é passiva, não é concussão. O que eu recomendo? Estuda esses crimes. Estude concussão, estude corrupção ativa, estude corrupção passiva. Estude esses 3 crimes. E a banca pode trocar até por eventual prevaricação. Tá até aqui, ó. Tá até aqui no item B, certo? Até uma eventual prevaricação. Então, estuda esses 4 crimes. Corrupção ativa, prevaricação, corrupção passiva e concussão. Corrupção ativa, entregar, prometer vantagem, que é o caso de Isaac. Corrupção passiva, receber a vantagem. Concussão, exigir a vantagem. A concussão, ela tem essa característica específica, ó. Vai ter essa palavrinha aqui, ó, exigir. Exigir, certo? Prevaricação, o agente não cumpre seu papel de ofício por um sentimento pessoal, por preguiça, por desídio, certo? Nesse caso aqui, qual é o item? Corrupção ativa. Corrupção ativa. Tem A. Beleza? Item A. Bora pro B. Houve tentativa do crime de prevaricação. Não, senhor. O crime aqui é unicamente corrupção ativa. Quando a gente falar do Isaac, é corrupção ativa. Está presente a prática de 2 crimes, prevaricação e corrupção ativa. Não vai haver prevaricação, senhores, porque não houve nenhuma... O servidor público não vai deixar de cumprir seu papel de ofício por interesse pessoal. Não vai haver essa situação aqui, tá certo? A vantagem não foi aceita. Sendo a vantagem aceita, a gente teria corrupção ativa por parte do particular e corrupção passiva por parte do Abraão, tá certo? Está presente a prática de 2 crimes, prevaricação e corrupção. Você já lembra, né? O crime de prevaricação foi consumado a despeito da oferta de dinheiro ter sido recusada por Abraão. Não condiz, né, senhor? Prevaricação a gente já explicou o que é, tá certo? E não tem como ter consumado, não faz nenhum sentido. Isaac agiu em estado de necessidade, também não faz nenhum sentido. Estado de necessidade vai ser aquela situação lá da excludente de juridicidade, tá certo? Juntamente com a legítima defesa, com o instituto cumprimento de dever legal, tá certo? Vai ter aquelas excludentes. E não há esta necessidade para evitar uma prisão. Eu vou ser preso de forma legal, e eu vou agir em estado de necessidade, agindo em corrupção ativa para evitar essa prisão. A necessidade não justifica esse tipo de situação, tá certo? Quarta, Deltan é o militar responsável por levar os generais da viatura do batalhão a eventos cerimoniais oficiais, na residência do governador do estado. Terminado o dia, após cumprir o seu dever, Deltan viajou com a viatura para seu sítio no interior e faltou combustível. Nunca mais retornou com ela para o batalhão. A situação em questão demonstra que houve a prática de... Senhores, é interessante essa questão, porque a gente sabe que ele tem um dever de voltar, né? Ele tem um dever de arcar com aquele interpério, né? Com aquela situação do combustível e voltar ao local de origem, certo? A gente tem aquele dever ali. Nesse caso aqui, apropriação indébita, tá bom? A questão vai querer inventar dizendo que fraude na entrega da coisa. Em relação à fraude com a penal militar, ele vai dizer que quando você entrega a coisa, você vai entregar ela com vício. Vício na substância, na quantidade e na qualidade, tá certo? Então na entrega da coisa, houve entrega, tá certo?
Receptação culposa. Aqui a coisa, ela deve ser produto do crime, certo? Na receptação, a coisa, ela tem que ser produto de crime. E no caso, a viatura aí, o transporte, né? Ele não foi produto de crime, tá certo? Crime de apropriação de coisa à vida acidentalmente. A coisa não foi a vida a ele de forma acidental. De forma acidental, não foi, tá certo? De forma acidental. Apropriação de coisa achada. Não foi achada, certo? Não foi achada. Tá bom? Então, tranquilamente, você poderia marcar o item D, que é a questão correta, que é o item correto. Beleza? Próxima questão. Então, senhores, outro crime bom para estudar, apropriação indébita, tá certo? Essas questões que a IDECAN colocou, vocês usam ela como base para estudar para a prova da PMCE, tá certo? Vocês vão usar ela como base para estudar para a prova da PMCE. Aproveitando aí, coloca suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, a gente vai responder, tá certo? Esse aqui é o nosso primeiro vídeo no nosso canal, tá bom? Ainda não tenho muita experiência com aula online, mas estamos começando agora e vamos adquirindo com o tempo, tá certo? Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo suas dúvidas que eu estou respondendo tudo, tá certo? O que tiver de perguntar, pergunta que eu estou respondendo tudo, tá bom? 5, vamos lá, continuar. Preencha corretamente as lacunas a seguir com base no Código Penal Militar. O ato de incorporação, aqui, senhores, teria umas lacunas para completar, beleza? Porque houve um erro aqui na edição. Teria uma lacuna aqui, tá certo? Teria uma lacuna aqui, e teria uma lacuna aqui também. Show. Esse aqui, senhores, vai ser copiado e colado da lei, beleza? Que seria o defeito. O defeito, certo? O defeito do ato de incorporação. Estamos falando sobre defeito. Qual é o principal exemplo de defeito? Arrimo de família. É um dos defeitos que a gente pode tratar sobre o militar, certo? Então, o defeito do ato de incorporar, o defeito do ato de incorporação, ele não vai excluir a aplicação da Lei Penal Militar, salvo se esse defeito for alegado antes da prática do crime, tá certo? Segunda lacuna, não vai excluir a aplicação da lei, salvo se ele for alegado antes da prática do crime. Basicamente isso. Salvo se ele for alegado antes da prática do crime. Isso aqui, ó, letra de lei, tá bom? Letra de lei. Ficou aquela neura que a IDECAN ia cobrar jurisprudência aqui, ó. Só a lei, limpa e seca. Certo, senhor? Então, defeito não exclui e antes, certo? Item, letra B. Esses artigos, essas partes dessa prova, esses artigos, eles devem ser estudados, tá certo? Devem ser estudados. Porque esse foi o primeiro contato com a banca. Até então, penal militar, a IDECAN não tinha nenhuma questão. Até então não havia nenhuma questão. Essas foram as primeiras questões, 17 questões, tá certo? Então vocês vão usar essas questões como base para estudar para a prova da PMCE. Ah, você quer que eu estude o que está aqui? Não. Você vai pegar, por exemplo, prescrição. Caiu prescrição? Caiu. Eu pego o tema inteiro e estudo o tema inteiro. Prescrição. Porque assim como caiu aqui a prescrição no caso da tentativa, do concurso de crimes, pode cair prescrição sendo outro assunto de prescrição, certo? Pode cobrar outra coisa. Então, eu estudei o tema inteiro, tá bom? Sexta questão, vamos lá. O tempo de guerra, para efeito de aplicação da Lei Penal Militar, começa com a declaração e reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Senhores, copiado e colado do artigo 15, beleza? Copiado e colado do artigo 15, item correto. A guerra vai começar nesses moldes e terminar nesses moldes. É necessário que o código tipifique para a gente saber quando é tempo de guerra e quando não é tempo de guerra. Porque no tempo de guerra a gente sabe que os crimes em tempo de paz terão um aumento de 1/3, certo? A gente sabe disso, tá bom? No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo. No cômputo do prazo, exclui-se o dia do começo.
Letra de lei, artigo 16. Não se exclui, inclui-se, certo? Inclui-se no começo, e tem errado. Aos crimes praticados em tempo de guerra, aplicam-se as penas combinadas para o tempo de paz, com aumento de 2/3. E aí, senhor, certo ou errado? Errado, senhor. O aumento é de 1/3. Um terço. Um terço. Item copiado e colado de que artigo? Do artigo 20. Do artigo 20. Item copiado e colado do artigo 20. Tá bom? Item A. Apenas a 1 está correto. Item 2 e 3 estando errado. Vamos para o 7. Então, senhores, esse assunto aqui é a aplicação da lei, tá certo? Você vai ver do artigo 1 ao 28. Então, a aplicação da lei, vê tudo, estuda tudo, tá bom? 7. Carol e Eduardo, casados e ambos soldados da Polícia Militar, agiram em conluio através de conversa no horário do expediente com superiores na administração militar para que sua filha fosse nomeada para ocupar cargo em comissão no setor administrativo da PM, certo? Vamos lá. Nesse caso, não houve prática criminosa? É claro que houve, né? Nesse caso, vai haver sim prática criminosa. Há indício do cometimento de prevaricação. Prevaricação, senhor, a gente já falou. Prevaricação é deixar de fazer algum ato de ofício da sua função por sentimento pessoal, por capricho, por desídia, certo? Por algum sentimento pessoal, por preguiça, pode-se assim dizer, certo? Prevaricação vai estar no 319. 319. Letra C. Carol e Eduardo deverão ser responsabilizados pelo crime de condescendência criminosa previsto no Código Penal Militar. Errado, senhores. Condescendência vai estar no 322, certo? No 322. E a condescendência é quando o superior deixa de responsabilizar um subalterno, certo? Isso é condescendência. Ah, ele é meu peixe, vou deixar de responsabilizar. Isso é condescendência, tá certo? Não tem nada a ver aqui com a história contada aqui na questão. Item D. Carol e Eduardo responderão pelo crime de patrocínio e débito previsto no Código Penal Militar. Patrocínio e débito, senhores, vai estar no 334. O que vai significar o patrocínio e débito? Vai haver um patrocínio de funcionário patrocinando interesse privado, tá certo? O funcionário vai usar da sua condição, da sua função, certo? Sendo ele funcionário militar, ele vai usar da sua função para conseguir patrocinar o interesse privado. É justamente o que está dizendo a questão. Carol e Eduardo são policiais militares e eles usam da sua função para patrocinar o interesse privado, que é o interesse de colocar a filha em cargo de comissão, certo? Eles vão usar para patrocinar o interesse privado. Isso é patrocínio em débito, tá certo? Crime de advocacia administrativa. Esse crime, senhores, não tem no nosso código, tá certo? Não tem no nosso código, não há no CPM. Não há no CPM. Certo? Ele não vai estar no CPM, esse crime aqui. Certo? A gente poderia, e ele fala aqui, Código Penal, e ele está no penal comum. Penal comum. Porém, a gente tem um crime próprio. Há um crime próprio, que é o patrocínio em débito. Há um crime próprio. Certo? Então a gente só vai tipificar no penal comum como eventualmente um crime impróprio, certo? Quando não haver pela especialidade, tá bom? Então nesse caso, item D, crime patrocínio em débito. Esses crimes que a gente vai passando nas questões, é essencial que os senhores estudem. É essencial, tá certo? É essencial. É o corpo da banca. É a cara da banca. Se a banca cobrou questão nesse sentido, você tem que estudar nesse sentido. É o que a banca está falando para você. Estude isso. Estude isso. 8. São causas de extinção da punibilidade previstas expressamente no Código Penal Militar. 1. Perempção. E aí, senhores, perempção vai ser uma causa de extinção da punibilidade? Vai não. Perempção é um instituto lá do CPP. Tá certo? CPP, no caso do crime de ação privada, né? Aquela coisa lá quando não deixa de dar andamento ao processo durante 30 dias, quando morre o ofendido e o seu sucessor
no caso o CAD, né, aquele cônjuge, ascendente, descendente, irmão, o CAD não dá seguimento ao processo durante 60 dias, né, é o tal da perempção, tá certo? E extinção da punibilidade. Duas questões já sobre extinção da punibilidade. De prescrição e essa aqui. O que é que a banca está dizendo? Estude, velho. Estude esse tema. Extinção da punibilidade tem que ser estudado, tá certo? A banca já cobrou 2 vezes. A primeira com a prescrição, né, que é um caso da extinção, e a segunda aqui perguntando só o que é prescrição. Só quis saber o que era prescrição. Só isso. Reabilitação é uma prescrição, né? É uma prescrição. Vai haver exclusão da ficha, vai retornar ao que era, como se nunca tivesse, né? Está reabilitado. É uma causa de extinção da punibilidade. Indulto. No CPM vai caber indulto e a anistia. O que é que não cabe no CPM? Graça. Certo? A graça não cabe no CPM. Tá bom? Decadência, mais um instituto do Código Penal, Código de Processo Penal. Mais um instituto. Tá bom? Decadência. A gente vai ter lá o prazo de 6 meses, né? Da perda do direito, né? Direito de ação, lá dos 6 meses. Aqui é a área do processo penal. Tá bom? E o perdão judicial. Senhores, no penal militar, vou colocar aqui logo errado que está errado. Se não tiver no rol lá do artigo da extinção de punibilidade, se não tiver naquele rol, não é causa de extinção, tá certo? Vai haver uma exceção no caso do perdão judicial. Quando seria? Na receptação culposa. Na receptação culposa. Porém, não está no rol das causas de extinção. Não vai estar no rol, tá certo? Não estando no rol, não é causa. Não é causa. Não estando no rol, não é causa. Bom? Entraremos só com a 2 e com a 3. Item correto, item C, de acordo com a banca, certo? Então, o que é que a banca falou para você nesse caso? O que é que a banca falou para você? Ela falou que mesmo o perdão judicial, havendo uma exceção para a receptação culposa, certo? Só é extinção o que está previsto lá no artigo. Só é extinção o que está previsto lá no artigo como extinção, tá certo? Vamos seguir aqui. 9. Marcos, militar, era responsável pela elaboração da lista de policiais a serem promovidos por merecimento. Como estava passando por dificuldades financeiras, resolveu exigir, quando eu falei em exigir, ó, palavra-chave. A banca já cobrou corrupção ativa, certo? Quando se cobra corrupção ativa, sempre se troca por corrupção passiva, por prevaricação ou por concussão, melhor dizendo. Essa palavra aqui, ó, ela é uma palavra-chave para concussão, palavra-chave. Sempre que haver crime de concussão, vai haver essa palavrinha aqui, ó, exigir, tá certo? Concussão está no artigo 309. Salvo engano. 305. Crime de concussão. Nesse caso, senhores, o servidor público, ele não vai solicitar, ele vai exigir, certo? Ele vai exigir a vantagem indevida, tá bom? R$5.000 de 2 soldados da PM para incluí-los ilegalmente na promoção. Ocorre que, no dia 1 de fevereiro de 2020, Marcos constatou que o pagamento foi apenas parcial, razão pela qual deixou de incluir os respectivos nomes na lista, divulgada em 20 de fevereiro de 2020. Então, senhores, ele cometeu crime de concussão, porque ele exigiu, tá certo? O pagamento foi parcial, não pagou todo. Sendo parcial, ele não colocou o nome na lista, certo? Ele não colocou o nome na lista. Então, eu pergunto, teve crime de concussão ou não teve? Teve. O ato dele fazer o ato indevido, certo? É mero exaurimento, seria um crime formal, certo? É mero exaurimento. Então, havendo a exigência, já configura concussão, tá certo? Havendo a exigência, já configura concussão.
tá bom? Vamos lá. A conduta de Marcos é irrelevante para o direito penal. É relevante sim, é crime de concussão, porque ele exigiu a vantagem, certo? Não houve consumação do crime, porque o pagamento não se deu de forma integral. Não precisa nem haver pagamento, tá certo? Exigiu a consumação. Marcos deve ser responsabilizado, nos termos da legislação penal militar, pela corrupção passiva. Não foi uma solicitação. Corrupção passiva, a gente vai ver a palavra aqui, ó, solicitar. Solicitar, tá certo? Não solicitação. Há 2 crimes militares na situação em questão: corrupção passiva e corrupção ativa. Errado, senhores. Errado, tá certo? O crime é de concussão, não é de corrupção passiva, tá certo? Marcos responderá nos termos da legislação militar pelo crime de concussão, item 3. Tranquilo? 10ª. Teco, policial militar, estava insatisfeito com uma advertência verbal feita por seu superior. Ao comentar o caso com Deco, também policial militar, eles decidiram fazer uma reunião com outros militares para tentar melhorar as condições da disciplina militar. A reunião foi marcada para o dia 5 de março de 2021. Contou com a presença de 35 militares e, efetivamente, durou 15 minutos, sendo encerrada de forma pacífica. Então, senhores, vamos lá, ó. Houve uma reunião. E para que foi essa reunião? Para discutir um ato que? Superior. Tá certo? Para discutir um ato de superior. Tá certo? Essa reunião, feita por Teco, né? Comentou com Deco e mais 35 militares. Tá bom? Essa reunião foi feita para criticar um ato de superior. Qual seria o crime nesse caso aqui? Motim, revolta, organização de grupo. Sempre que tratar sobre esses tipos de crime, tá certo, senhor? Sobre reunião ilícita, alguma reunião ilícita, você sempre tem que estudar juntamente com o crime de motim, revolta, aliciamento, incitamento, tá certo? Organização de grupo para a prática de violência, porque nesses crimes vão haver núcleos, tá certo? Sempre que for um crime de organização para prática de violência, qual é o núcleo? Praticar a violência. Quando for um crime de motim, qual é o núcleo? Agindo contra a disciplina, ato superior, tá certo? No caso da reunião ilícita, reunirem-se os militares, certo? Sendo aquele que promove ou toma parte, tá certo? Promover ou tomar parte, tá bom? Para discutir um ato superior ou discutir sobre a disciplina militar. Nesse caso aqui, certo? A gente vai ter o crime de reunião ilícita, tá bom? De reunião ilícita. O item A vai tratar Teco e Deco sobre crime de reunião ilícita. Letra A, tá certo? Letra A. Teco praticou o crime de crítica indevida. A crítica indevida é publicar uma crítica à disciplina militar, à instituição militar, tá certo? A crítica indevida é apenas publicar uma crítica, tá bom? Não é, a gente não trata sobre uma reunião, é a publicação de crítica. Não houve nenhum crime militar, absurdo, né? Apenas Teco praticou o crime de subordinação, tem nada a ver, certo? O crime de subordinação, ele vai estar do artigo 163 ao 166, tá bom? A 166. O crime de reunião vai estar no 165. Ele é um crime que está dentro do crime de subordinação, porque a insubordinação é um gênero, e dentro da subordinação vão haver 4 crimes, tá certo? E a insubordinação, a reunião ilícita, ela vai estar dentro da insubordinação, tá bom? Senhores, qualquer dúvida, comenta aqui no vídeo, beleza? Que eu vou estar respondendo tudo. Na medida do possível, do tempo, vamos estar respondendo tudo. 33 militares cometeram a condução de partícipes, o crime militar, recusa de obediência. Senhores, o crime aqui é reunião ilícita, certo? Não é recusa. Não confundam recusa com desobediência. Desobediência é desobedecer uma ordem legal. Recusa é recusar a obediência a uma ordem de serviço, a um dever imposto em lei, regulamento ou instrução, tá certo? A recusa ela tem a mais específica. A desobediência, ela é apenas desobedecer a ordem legal. Fechou, é só isso, tá certo? Não confunda esses 2 crimes. Então, qual é que a gente tira aqui lição dessa questão? Prova da IDECAM, PMCE, estuda lá os crimes de motim, revolta, aliciamento, incitamento,
organização para grupo de prática de violência, reunião ilícita, tá certo? Desobediência, recusa à obediência, certo? Estuda todos esses assuntos, tá bom? 11. A perda de posto e patente é considerada uma pena acessória. Senhores, não tem como você chegar numa prova de penal militar sem saber o que é pena principal e acessória. Não tem como, tá certo? É impossível, tá bom? Essa questão aqui ela vai tratar sobre as acessórias, certo? Cheguem na prova sabendo todas as penas acessórias e todas as principais, certo? É questão batida, não tem como chegar na prova sem estar com isso na ponta da língua, tá certo? Aqui vai ser o artigo 98, tá bom? E nesse caso aqui, está correto, certo? A perda do posto da patente é sim uma pena acessória, tá bom? 2. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato todo militar condenado definitivamente por crime militar. Senhores, o artigo 101, ele fala o contrário. Ele fala que nessa pena acessória não é todo qualquer crime. Nessa pena é o crime do 141 e o crime do 142. E o crime do 142. O que fala cada um desses crimes, 141 e 142? 141 é entendimento para gerar conflito divergente com o Brasil. E 142 é a tentativa contra a soberania do Brasil, tá certo? Essa pena de declaração de incompatibilidade, ela só vai se aplicar nesses dois crimes aqui, no crime do 141 e no crime do 142, beleza? A pena de indignidade para o oficialato não existe mais. Olha aí, ó, não existe mais. Tendo sido substituída pela pena de inabilitação para o exercício da função pública. Senhores, se vocês forem para a prova sabendo todas as penas acessórias, vocês vão ver que essas duas existem, tá certo? São duas penas que existem no Código Penal Militar, tá bom? Então, qual é a lição aqui, ó? Houve uma questão que 2 itens dessa questão você conseguiria resolver só sabendo as penas, só sabendo o nome das penas. Só com isso você já conseguiria resolver essa questão, tá certo? Então, cheguem sabendo as penas principais e acessórias, tá bom? Cheguem sabendo essas penas, porque é quase certeza ver uma questão dessa. Se não for uma questão para você diferenciá-las, será uma questão para você falar suas especificidades, como foi o caso do item 2, do item 2, que tu precisava saber qual era a causa da pena de incompatibilidade com o oficialato, certo? Vamos seguir, né? 12. 15 bandidos fortemente armados invadiram a agência da Caixa Econômica Federal, fazendo diversos reféns enquanto recolhia o tom do dinheiro dos cofres. No mesmo recinto encontrava-se Paulo, soldado da Polícia Militar, a paisana, com a pistola escondida em uma bolsa, e mais 2 vigilantes armados que estavam escondidos na sala da gerência. Senhores, nesse caso aqui, tá certo? Não foi a única questão que eu vi que não cobrou lei especificamente, tá certo? Foi a questão que eu vi que partiu mais para a doutrina, certo? Foi o caso que não cobrou especificamente letra de lei. Nesse caso aqui, qual é o entendimento? O policial tem um dever de agir? Tem. Nós temos o dever de agir. Temos o dever de agir contra a injusta agressão, repelindo a justa agressão, sendo em defesa minha ou de terceiros. A gente tem o dever de agir. Esse dever ele tem alguns limites, certo? Nesse caso aqui, seria um suicídio, certo? Porque um soldado sozinho só consegue agir nessa situação aqui em filme, né? Na realidade não funciona assim. Isso aqui é só em filme, tá certo? Isso aqui é só em filme, tá bom? Então, não havendo condições para agir em uma situação, não deve se agir, tá certo? Não deve se agir. Não vai haver o dever do policial agir. Ah, se ele não agir, ele vai ser responsabilizado. Não existe isso, tá certo? O item aqui, senhores, vai ser o item D, tá certo? Como Paulo não tinha condições de enfrentar os criminosos, ele não pode ser responsabilizado criminalmente pela omissão de não impedir o roubo, tá certo? Então, se ele não agir, não vai haver a ele nenhuma responsabilização. Tem item que vai falar sobre a omissão, ó, que ele vai responder pela omissão. Tem item que vai dizer que ele vai responder pelo roubo junto com os assaltantes, né? Absurdo, né? Nesse caso aqui não vai, ó, omissão. Não vai haver, vai ter item que vai dizer que se o segurança agir, ele tem que agir também, é outra mentira, tá certo?
só age em condições. Isso aqui é só tu se atentar para a prática. Ninguém é obrigado a se matar, não. Certo? Você vai agir na prática. Vamos para a questão 13. Em seu primeiro dia na tropa, Carlos recebeu um trote e ficou completamente inconsciente após ingerir drogas que foram maliciosamente adicionadas na sua garrafa de água. Por conta de tal situação, Carlos tirou a roupa e praticou diversos crimes militares. Olha aí, viu? Nesse caso, com base nas disposições do Código Penal Militar, é possível afirmar que Carlos é considerado. Senhores, essa questão ela é muito interessante, porque a gente vai conhecer um pouco da banca nessa questão aqui. Olha onde eu quero chegar, tá bom? A banca, ela vai dizer assim, ó, no caso de embriaguez completa por caso fortuito, o Código Penal Militar vai trazer a seguinte redação, vai dizer assim, ó, não é penalmente imputável, vai dizer isso, não é igualmente, melhor dizendo, perdão, não é igualmente imputável. Isso significa que é inimputável ou que a ele é dado um tratamento diferente. O que isso significa? Se eu ficar com essa dúvida, eu vou ficar entre A e C. Certo? Vou ficar entre A e C. Se eu for levar para o penal comum, eu marcaria A. Olha que interessante. Só que o Código Penal Militar diz que o embriagado, nesse caso aqui, que é totalmente embriagado, por caso fortuito, ele não vai ser igualmente imputável, certo? Como seria uma pessoa que não está embriagada. Ele só fala isso, não vai ser igualmente imputável. Para IDECAN, isso significa que ele é inimputável, como fala o item A, ou significa que ele é autor? Letra C, autor, tá certo? Então ele não vai ser inimputável em razão da embriaguez, tá certo? Isso é lá em penal comum. Aqui no penal militar, ele vai ser autor, mas a culpabilidade dele não vai ser igual, vai ser diferenciada, certo? Ele não vai ser igualmente imputável. Ele vai ser autor, mas não vai ser igualmente tratado. Não vai ser igualmente imputável, tá bom? A IDECAN está dizendo isso para vocês, certo? Em confronto, após assalto à agência bancária, Mévio, policial militar, atirou acidentalmente contra um bombeiro militar, o qual foi levado rapidamente ao hospital. Porém, após 10 dias internado na UTI, ele veio a falecer. Nesse caso, de acordo com o Código Penal Militar, considera-se praticado o crime contra o bombeiro militar. Senhores, tempo de crime, artigo 2º, se eu não me engano, tempo de crime, tá certo? Tempo de crime, senhores, atividade, é tranquilo, certo? Isso aqui é artigo 2. O crime ocorre no momento da ação ou omissão. Teoria da atividade. Aqui é tranquilidade. Da atividade. O crime ocorre no momento da ação ou omissão. Então, quando foi o momento que o crime foi praticado? Qual foi o momento? No momento do disparo, tá certo? No momento que ele atingiu o bombeiro. Qual item que fala isso? Ó, item D. No momento em que Melvio acertou o bombeiro militar, certo? Item D, teoria da atividade. Quando a gente falar sobre lugar de crime, vai mudar um pouco. Porque no lugar vai haver uma divisão. Vai haver os crimes comissivos, e os omissivos, tá certo? Vai haver essa divisão. E os omissivos. Duas teorias. Omissivos vai seguir a regra do tempo do crime, que é a teoria da atividade. Vai seguir essa regra. E os comissivos vai seguir a teoria da ubiquidade. A teoria da ubiquidade nada mais é do que reunir a teoria da atividade mais a teoria do resultado. Atividade, momento da ação ou omissão. Resultado, no momento do resultado. Momento do resultado. Ubiquidade. No momento do resultado, tá certo? Se eu unir as duas teorias, eu vou ter a teoria da ubiquidade. Então, ao lugar do crime sendo uma ação, sendo comissivo, sendo uma ação, eu posso usar tanto o lugar da ação criminosa, tá certo? Como no lugar que se desenvolveu o resultado. Isso é ubiquidade. É unir as teorias da atividade e teoria do resultado. E no caso dos crimes omissivos,
o lugar desse crime vai ser no lugar onde se desenvolveu a ação criminosa, a execução do crime, tá certo? Então, questão 14 tem D, beleza? 15. Em tempo de paz, Marcos, militar, praticou crime militar contra a vida do motoboy Fernando, que foi alvejado por não ter parado na blitz comandada por aquele. Nesse caso, o julgamento do crime doloso contra Fernando será de competência do. Senhores, essa questão um pouco mais processual, tá certo? A gente vai pegar de penal militar porque lá no Código Penal Militar, no artigo 10, no artigo 9, no final do artigo 9, vai trazer o tratamento dos crimes dolosos contra a vida de civil, tá bom? Nesse caso, olha as palavras-chave, ó. Nesse caso, houve um crime contra a vida? Sim. Então, vamos fazer aqui uma soma, ó. Contra a vida? Houve sim. Esse crime foi doloso? Foi doloso? Foi doloso. Foi contra civil? Contra civil? Foi contra civil. Foi contra civil. Foi um crime contra a vida, doloso e contra civil. A quem compete julgar um crime doloso contra a vida de civil? Tribunal do Júri. Certo? Então, o Código Penal Militar, ele vai trazer essa definição de que o militar praticando um crime contra a vida, sendo esse crime doloso e contra o civil, é Tribunal do Júri, tá certo? Essa é a regra para militares estaduais, tá bom? Sempre é Tribunal do Júri. Militares de âmbito federal, Forças Armadas, o tratamento é outro. Em regra também é Tribunal do Júri. Porém, se tiver em algumas exceções, vai para a Justiça Militar da União. Exceções tais como atribuições do Presidente da República, em ações de intervenção federal, tá certo? Em cumprimento de missões, né, de ordem do presidente, missões institucionais, né? Certo? Então, nosso âmbito policial militar, sendo nessa ideia, né, de sendo contra a vida, crimes contra a vida, né? Contra a vida, sendo doloso e contra a vida de civil, tá certo? E contra a vida de civil, competência, Tribunal do Júri. Vamos seguir. 16. Acerca dos crimes militares, analise os itens abaixo. Assim como o civil pode praticar certo tipo de crimes militares, o militar, desde que esteja fora de serviço, pode praticar quaisquer tipo de crime comum. Questão interessante. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que, estando ele de serviço, ele não pode praticar nenhum crime comum. Olha que interessante. Estando ele de serviço, ele não pode praticar nenhum crime comum. É condição que o militar pratique crime comum, é condição que ele esteja fora de serviço. Interessante. Vamos para outro. Os crimes propriamente militares são aqueles praticados exclusivamente em tempo de guerra. Errado, senhores. Certo? Os crimes próprios podem ser em tempo de paz ou em tempo de guerra. Está no artigo 9, tá certo? Artigo importantíssimo, bom de prova, tá bom? Está no artigo 9. Os crimes próprios militares, né, tem tanto tempo de guerra como em tempo de paz. Deserção, crime próprio, certo? Crime próprio. Submissão, desobediência, né? Crimes próprios. Conceitua-se o crime propriamente militar, o impróprio, como aquele praticado por militar da reserva. Senhores, o impróprio, que vai estar no artigo 9, tá certo? No inciso 2º, que a gente vai trazer a situação de cometido por civil, reserva, reforma, tá certo? São as especificidades do crime impróprio, tá bom? No caso, a gente vai ter o tipicamente militar, que é o inciso 3, melhor dizendo, inciso 3, que é cometido por essa situação, né, que é o civil, reformado, reserva, certo? E no segundo, a gente vai ter um militar contra, né, o civil, o militar da reserva, o reformado, tá bom? Então, o fato de ser praticado militar da reserva não caracterizar os impróprios, irá caracterizar os tipicamente militares, tá bom? Não vai caracterizar que o crime é impróprio, tá bom? E tem errado, certo? Não confunda o próprio, o impróprio e os tipicamente militares. Esse nome tipicamente, ele é raro de aparecer em prova. O que aparece mais é próprio e impróprio, certo? E colocando também os típicos como impróprios, aí depende da banca, tá certo?
Mas vamos supor, se aqui tivesse tipicamente militares, caracterizaria como aquele praticado militar da reserva. Também não. Reserva é formado de civil. Tá certo? Tipicamente militares, inciso 3º do artigo 9. Certo? Nesse caso, senhores, inciso 1, ou item 1, é o item correto. Beleza? Assim entendeu a banca e assim nós entenderemos também. Tá certo? É condição que o militar pratique crime comum, ele não esteja de serviço. Certo? Entenderemos dessa forma. Item 1. Certo? Se haver alguma exceção para esse tipo de regra, para essa regra, esqueçam. A banca falou isso e levaremos isso em consideração. Tá bom? Não viaja muito. Se viajar muito, dá errado. Deco está sendo acusado de determinado crime militar, o qual teria sido praticado com violação do dever militar. Entretanto, no momento da ação criminosa, Deco estava materialmente controlado por seu superior hierárquico. Senhores, a gente vai falar sobre coação, certo? Coação irresistível. A coação irresistível, ela só não vai ser usada em crimes contra o dever militar. Caso que iremos usar a coação material, tá certo? A coação material. Estuda coação, certo? É isso que a banca está dizendo, estude coação que eu posso cobrar, porque eu cobrei lá no Mato Grosso. Bom? Então estude coação irresistível. E saibam também que, sendo crime contra o dever militar, tá certo? Ele falou aqui, ó, praticado com violação do dever militar. Certo? E ele fala aqui, ó, materialmente controlado. Se não fosse uma coação material, sua coação moral, não havia coação, não havia exclusão, certo? Não havia alegação de coação irresistível, não havia essa alegação de coação irresistível. Como foi uma coação material, não foi moral, certo? No crime contra o dever militar, pode-se sim alegar a coação irresistível, tá certo? Item correto, letra E, certo? Como no caso foi uma coação material em crime contra o dever, eu posso alegar a coação irresistível. Eu não poderia alegar se essa coação fosse moral, porque crime contra o dever, o militar tem o dever de não praticar esse crime, mesmo sendo moralmente coagido. Beleza? Senhores, essas foram as 17 questões da IDECAM, de penal militar. Como eu falei, foi o primeiro contato com a banca, tá certo? Eu vou disponibilizar esse arquivo das questões aqui no YouTube, vou colocar um link do arquivo, beleza? Vocês resolvam de novo, olhem as questões, certo? E qualquer dúvida, comenta aqui, coloca sua dúvida que a gente vai estar respondendo, tá bom? Eventualmente, se quiser conversar de forma privada, pedir alguma dica, certo? Estou disponível também. Tá bom? Estamos aqui no YouTube, estamos no Instagram também, Professor Matheus do Vale. O arroba é Prof. Matheus do Vale. Tá bom? É isso aí, senhores. Qualquer coisa, estamos à disposição. Curta, compartilhe e comente no vídeo. Valeu!